Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo vídeo do projeto Meu Amigo Leitor. Hoje contamos com a companhia e a ajuda da nossa amiga Marcele. Tudo bem, Marcele? Seja bem-vinda. Oi, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de participar desse projeto. Que bom, a felicidade é nossa em contar com você que também escreve, é uma poetisa, uma pessoa muito sensível. E falando em sensibilidade, vamos hoje tratar de alguém muito especial, né? Na verdade, um grande patrimônio da língua portuguesa e, por que não, da humanidade, né? Um grande homem com grande biografia e uma obra magnífica. É o nosso querido Luís Vaz de Camões, né? Português. E aí, o que é que a gente pode falar um pouquinho sobre a vida complexa dele? Marcelo, me ajude aí. Bom, ele iniciou sua carreira como poeta na corte de Dom João III e os seus poemas agradavam muitas mulheres da corte. Isso trouxe problemas para ele também, porque alguns poetas fizeram perseguições com eles e nisso ele teve que fugir até que ele prestou como soldado na África. Aí, em uma das batalhas, ele acabou perdendo o olho até. Sim, verdade. Sabe-se pouco, assim, né? Até parecido com o que a gente conhece da biografia também controversa, tal do Shakespeare, né? Ou seja, não tem alguns detalhes da vida do Camões ficaram, enfim, se perderam, né, durante o tempo. E assim, sabe-se que ele é português, lógico. No entanto, a gente não sabe exatamente o ano, né, que ele nasceu, né? Especula-se entre 1524 e 1525, mas exatamente não sabemos, nem inclusive a cidade, né, de Portugal que ele nasceu, não é verdade? É verdade. É, eu vi que muitos dos fatos da vida dele foram hipóteses baseadas em interpretações feitas dos poemas dele. Sim, sem dúvida. Ou seja, tentando conhecer o artista pela obra, né? Pela sua obra. Ele acaba, enfim, sendo preso algumas vezes, né? E infelizmente, enfim, né? Acaba como vários grandes artistas morrendo um tanto isolado, muito pobre e apesar dessa riqueza, né? Que ele nos deixou. Enfim, apesar de saber pouco sobre o Camões, né, é normal a gente interpretar, e os especialistas nos passam isso, que ele teve acesso provavelmente à corte portuguesa da sua época, ele teve uma boa educação, porque assim, é possível encontrar não só nos Lusíadas, né, que é sua grande epopeia, sua grande obra, mas mesmo nos seus sonetos, que será o objeto nosso aqui, já que estamos tratando, né, de um vídeo destinado a Unicamp, né, um dos temas, um dos textos que a Unicamp pede, né, como meta de leitura é o gênero, do gênero poema. A semana passada conversamos sobre os Racionais MCs com Augusto e hoje sonetos do Camões. Então, apesar de não saber muito, percebe-se que ele foi leitor de Homero, de Horácio, de Vigílio, né, de Ovídio, desses grandes clássicos, e, muito especial, de um italiano chamado Petrarca. Daqui a pouquinho vamos falar mais sobre ele. Então, assim, é justamente o que você falou. Lendo o Camões é possível perceber, né, a sua riqueza intelectual, né, na sua obra recheada de mitologia. E aí, quando falarmos daqui a pouco sobre a questão do renascimento, vamos tocar nesse assunto também. E é bem isso, né? A gente acaba aprendendo a olhar a obra não só pela obra, mas como também uma janela para conhecer o próprio autor, não é isso? Sim, é porque os sonetos, tá, as obras de Camões elas têm uma complexidade própria do autor. Por isso dá para conhecer muito sobre ele, lendo seus sonetos, seus poemas. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Bom, além da própria obra, né, o próprio contexto histórico no qual o artista escreve, vive, né, no caso aqui viveu, nos ajuda demais. Né? Então, assim, o Camões é um poeta basicamente do século XVI, né? E ele vive o classicismo português, né? Portugal,
e Portugal está na Europa. Então, assim, é importante que a gente conheça um pouco do que está acontecendo na Europa naquele período, para que a gente também entenda as angústias, inclusive alguns temas que são tratados em seus textos, seus sonetos e epopeia, para que... Então, por quê? Porque a obra, de alguma forma, acaba expressando as necessidades do homem daquele contexto, daquela época, né? Então a gente observa que, nesse contexto histórico do classicismo, entendendo o classicismo como um braço, né, uma vertente dentro do grande renascimento, como todo mundo sabe, o sistema feudal está chegando a seu fim, né? Então tem ali um desgaste do sistema feudal que teve seu apogeu na Idade Média, né? Então a gente está percebendo que a baixa Idade Média está acabando e, enfim, as influências, na verdade, né, está acabando, e a gente percebe o quê? Percebe que o absolutismo, o mercantilismo, enfim, reforma protestante, grandes navegações, a imprensa também do Gutenberg. Então, assim, é um período riquíssimo, né, de muita agitação, criação intelectual. Sobre a questão do absolutismo, o que é que a gente pode acrescentar aqui no nosso vídeo? Me ajude um pouco. O absolutismo, ele pode ser conhecido como uma teoria política que dá poder absoluto a uma única pessoa. E naquele cenário, era o rei, né, o monarca. Era um período de monarquia e o rei tinha o poder todo centralizado nele. Sim, E todo esse domínio do rei fazia com que ele pudesse intervir na economia, nisso constituindo no mercantilismo. sim, sem dúvida. E assim, uma classe também aí que está é, começando, né, a dividir poder com a monarquia, né, com o rei, é justamente a burguesia, né? Então essa intervenção não só da monarquia, né, nessa formação dos novos estados, é, não só da monarquia, mas também da burguesia, é algo importantíssimo a gente compreender, porque o mercantilismo é de interesse dos dois. Né? A monarquia, né? Ou seja, quem comanda tem esse poder absoluto, como o próprio absolutismo já define, mas também nós temos a presença já, né, marcante da burguesia, também mostrando suas asas e interferindo nesse mercado do momento. Muito interessante. Bom, e a reforma protestante, né, que aí tem a data que oficialmente ela começa em 1517, ou seja, começo do século XVI, o século, né, onde Camões realmente, no qual Camões está totalmente inserido. A reforma protestante, né, começa com Martim Lutero, como todo mundo conhece, na Alemanha, né, essa questão da tradução da língua do latim para o alemão. Quando eu falei há pouco da prensa, né, da imprensa do Gutenberg, outro alemão também, por coincidência, que um período atrás, né, ou seja, 1430, 30 e pouco, vai aperfeiçoar, né, as técnicas para facilitar, agilizar a impressão. Então, quando a reforma protestante precisa, dentro da ideia do Martim Lutero, né, e seus aliados, fazer com que o texto bíblico chegue a mais pessoas, para que as pessoas tenham acesso, né, não fiquem só dependentes da pregação dos padres, isso ainda acontecia à época em latim, e durante muito tempo depois também, a gente percebe que o Gutenberg tem um papel muito forte, né? Na verdade, em toda a cultura ocidental, mas para a reforma protestante foi muito importante também. Enfim, e é isso, né? Martim Lutero começa isso e fica ali indignado com a questão das indulgências, né? E tudo mais. Então a gente só de cara percebe, só de olhar esses tópicos, né, a gente começa a perceber que estamos diante de um contexto, renascimento, né, esse braço artístico do renascimento, o classicismo, num contexto muito rico, né, extremamente interessante, não é verdade? É verdade. O Renascimento, ele é uma época de intensas mudanças. A partir do momento que teve a transição do feudalismo para o capitalismo, nesse meio tempo, houve uma reviravolta no mundo mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. E aqui temos duas imagens, né? Uma
representando a arquitetura grega e depois a romana, que daqui a pouco vamos falar mais sobre a importância, né, da cultura greco-romana, grega e latina, né, já que os gregos falavam grego e os romanos falavam o latim, né, e espalha o latim por grande parte do mundo, chegando a influenciar fortemente também a nossa língua portuguesa, o espanhol, o italiano, o francês, enfim, catalão. Então, essa cultura greco-latina ela é retomada nesse contexto do Renascimento por alguns motivos que vamos conversar nesse próximo slide. Ó. Bom, e aqui nós temos alguns tópicos, né? Imitação da cultura clássica. E aqui é importante a gente colocar que essa imitação não é imitação, digamos, vulgar, uma imitação barata, né, que o Renascimento e essa arte do classicismo dentro do Renascimento faz. É uma imitação no sentido de espelho, né, de enaltecimento, de tentar retomar e talvez continuar, né, dar uma continuidade àquela arte que eles julgavam de altíssimo nível, que foi a arte greco-romana, ou seja, a arte clássica. Então a palavra imitação aqui não é no sentido de cópia, nem no sentido de plágio, nada, né? Não é nada disso. É um sentido de dizer, olha, lá foi tão legal, foi tão bonito, foi tão perfeito, né? Ou seja, o equilíbrio deles chegavam a beirar a perfeição, que a gente quer tentar resgatar isso, quer tentar reviver isso, não é verdade? É, como você disse mesmo, né? O Camões mesmo, em suas obras, ele, em um dos poemas, dos sonetos que eu vou falar, ele traz uma volta da cultura greco-romana para explicar o porquê que ele escreveu aquilo, entendeu? Para ter uma interpretação mais é, a fundo disso, a gente tem que entender o contexto justamente por isso. Sim, sem dúvida. Ou seja, o Camões, como qualquer artista, qualquer ser humano, né? Ele vive um período, vive uma história e assim, o porquê que ele produz e trata de alguns temas tem um motivo e a gente precisa, né, parar e estudar um pouquinho para isso. Muito bem. Tem até uma frase do Goethe, agora você me fez lembrar uma frase do Goethe, grande poeta alemão, né? Assim, muito influente ali no romantismo europeu, que escreveu o Sofrimento do Jovem Werther e tal, muito interessante. O Goethe ele fala assim que o homem que não conhece, não tem certo domínio de pelo menos, né, 2, 3 milênios, ele vive na ignorância. Entende? Então, assim, ele pode até ser inteligente, culto, naquele contexto mínimo que ele vive, daquela década, enfim, daquela vida, né, muito ali limitada historicamente. Mas se ele quiser compreender os grandes artistas, as grandes obras, ter uma visão ampla, ele precisa parar e estudar e reconhecer que no passado, né, tem muitas respostas, tem muita beleza, inclusive, é verdade? É verdade, Muito bem. concordo. E como exemplo, né, dessa tentativa de imitar, de fazer uma retomada dos valores greco-romanos, nós temos aqui um quadro maravilhoso, né, que fica ali, fica no Vaticano. É, nós vamos falar bastante sobre a Itália hoje. A Itália viveu, né, a partir do século XIV, um período muito rico, com grandes artistas e influenciou muito o classicismo também, sobretudo a literatura. Esse quadro do Rafael, né, que o Rafael, ele junto com o Michelangelo, o Leonardo da Vinci, né, enfim, esse trio que da Itália, né, todos eles italianos, foram extremamente poderosos, né, e criativos, né, e marcaram demais o Renascimento na Europa. Por coincidência, os três são italianos. Daí eu ter falado há pouco da importância da Itália, não só por eles, mas por outros também, que vou falar daqui a pouco. E esse quadro a gente percebe, né, essa busca pelo equilíbrio na forma dos arcos, né? Esses arcos que vão assim adentrando, né, do primeiro plano ao último, como se estivesse indo direcionando ao passado. E o próprio nome, né, Escola de Atenas. Então Atenas, né, uma grande cidade da Grécia, né? Lá no fim do quadro, esses dois homens que estão
no centro, que olha que interessante, né? Estudando um pouquinho história da arte, tentando evoluir um pouco, a gente descobre que esse homem aí da esquerda é o grande Platão, né? Então nós temos lá na Grécia Antiga o Sócrates, né, que foi o grande, tido como o pai da filosofia, mas não escreve nada, ele apenas filosofava, e seus pensamentos, sua filosofia foi registrada justamente por esse aqui, lá do lado esquerdo, o Platão, e depois, na sequência, o grande discípulo do Platão, que é Aristóteles, que está à sua direita. Essa imagem não fica muito, né, não dá para a gente perceber, mas existem outras imagens que a gente percebe com mais proximidade esses dois personagens. O Platão está apontando para cima, o dedinho para cima, ou seja, a obra platônica é uma obra que conversa com o metafísico, é uma obra que conversa mais com o mundo abstrato, enquanto Aristóteles, seu grande discípulo, né, está com a mão virada para baixo. E por quê? Porque a obra de Aristóteles ela conversa mais com o mundo terreno, com as coisas, com a matéria, com o humano. E aqui nós temos, já nesse quadro, Rafael, essa busca pelo equilíbrio, que é uma característica fortíssima do Renascimento, né? E, no caso aqui, classicismo, que é o lado artístico. Então é uma obra maravilhosa, eu convido, tem vários estudos sobre ela na internet, eu deixo o convite aqui para que se conheça mais o Rafael, né? Assim como o próprio Michelangelo, enfim, são artistas extraordinários, e num quadro desse a gente percebe que tem tanta história, né? Eu estou citando só dois personagens, mas aparecem outros também, tem uma infinidade aqui de reflexões nessa obra. E aí a gente percebe a tentativa de imitar, né? E aí, mas é uma imitação que não é imitação, digamos, fingida, né? Não, é declarada, ou seja, está aqui Escola de Atenas, né, os personagens, essa coisa de voltar a própria arquitetura grega, né? Está aqui, ou seja, é algo que deixa muito claro, né? Essa influência do período greco-romano no classicismo. É isso mesmo? É, claramente. Pois é. Bom, outra característica muito forte é justamente a ideia de antropocentrismo, não é isso? Porque nós, ao sair da Idade Média, ou seja, da Baixa Idade Média, né, e entrar no período moderno, esse, esse dualismo, né, entre o metafísico, né, ou seja, o teocentrismo, com o antropocentrismo, ele começa a aparecer, não é isso? É, o antropocentrismo ele vem juntamente com o Renascimento, né? Uma das mudanças que o Renascimento trouxe foi justamente uma nova concepção do homem. Então, antes era o teocentrismo, que era o Deus no meio, né? Teocentrismo, e foi para o antropocentrismo, que é o homem no meio, é a valorização mesmo da racionalidade. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E aí, como você colocou, né, essa racionalidade, outra característica é justamente isso, né? Esse racionalismo, a busca pela razão. Mas aqui, diferente às vezes do que a gente, né, possa imaginar, não é um racionalismo apenas científico, né? Então, assim, lógico, quando você quer um equilíbrio, quer buscar o rigor, a forma, a clareza, é preciso ter ciência, ter medidas, né? Ter método. No entanto, a arte também, ela busca a emoção, né? Busca tocar é, o seu é, o seu telespectador, né? O seu ouvinte ali, no caso dependendo do tipo de arte, daquele apreciador da arte. Então, é um racionalismo equilibrado entre a ciência e, justamente, a emoção. Por isso, o Rafael traz, né, a emoção, o metafísico, aqui representado pela a ideia do Platão, né, pelas ideias de Platão, e o materialismo, né, o humanismo, o pensamento mais centrado, né, no humano e no racional, que é justamente que são as ideias, né, filosóficas, principalmente do Aristóteles. Então, já tem um equilíbrio aqui. Muito bem, Marcele, vamos seguir um pouco. Bom, e aí, finalmente,
né, chegamos aos sonetos de Camões, ao Camões em si, né, conversamos um pouquinho no início sobre a biografia dele, alguns detalhes sobre a vida dele. E o Camões, como qualquer artista, sofreu influências. Né? Quando ele entra em cena do classicismo, aparece já como um escritor, né, começou a ser reconhecido como um grande poeta, o, o classicismo em Portugal já não estava mais no auge, já estava vivendo um certo declínio, a gente já começava a perceber, inclusive o surgimento aqui, né, de uma estética, de uma maneira, né, de um modo de escrever, de refletir, chamado maneirismo. Ok? Então, assim, essa estética paradoxal, entre coisas que aparentemente não se completam, né? Então o paradoxo é muito forte, a antítese, né? É muito forte na obra do Camões. Isso já é um prenúncio, já é um aviso que o classicismo, essa busca forte pela retomada greco-romana, ela está um pouco em decadência, porque o maneirismo começa, uma tentativa, né, de unir as ideias e os valores, né, as influências greco-romanas, com também as ideias do barroco, né, que é justamente esse movimento artístico, literário, tal, que vem na sequência, né, que vem em sequência. Bom, então assim, quando lá no início eu falei que o Camões, né, foi um leitor do Homero, Horácio, Virgílio, enfim, Ovídio, e também falei do Petrarca, né? O que é que o Petrarca tem diferente? É que o Petrarca, ele não é grego, não é romano, ele é italiano. Ele, né, lógico, apareceu nesse contexto bem antes, então o Petrarca é um homem da Idade Média, e aqui a gente precisa quebrar alguns paradigmas, porque muitas das vezes algum manual, algum tipo de imagem sobre os movimentos literários, dá a entender que assim, né, aperta um botãozinho, começa o humanismo, aperta um botãozinho, termina, e depois começa o classicismo, e tem outro botãozinho, e não é bem assim, né, porque em arte diferente, sei lá, da medicina, a gente sabe que a medicina vem só evoluindo. Em arte, não é bem assim, é provável, por exemplo, se a gente pega um Homero, né, que escreveu lá, é tido como que escreveu a Ilíada, talvez, né, hoje você vai ter muita dificuldade de encontrar alguém que escreva parecido, né, tão belo quanto o Homero. E o Homero está lá, né, sei lá, cerca de 400 anos antes de Cristo, nesse auge ali da Grécia Antiga. Então, assim, quando a gente fala de arte, a gente está falando de uma coisa que, independente do tempo, a qualidade ela existe. Não é que o tempo vai passando e vai ficando sempre melhor. Não é bem assim. E aí a gente percebe o quê? Que o Petrarca, né, o Francesco Petrarca, italiano, contemporâneo do grande Dante Alighieri, do Boccaccio, né? Enfim, o Dante ali, o homem que escreveu a Divina Comédia, todos eles italianos também. O Petrarca, ele é um grande divulgador, né? Ele não só escreve, como divulga muito a estética do soneto. Né? E tanto Petrarca é um homem do século XIV, né? Famosíssimo na história da Itália como Trecento, ou seja, né? 1300 e alguma coisa, século XIV. Então ele fica muito conhecido, é muito famoso por ser um grande intelectual, mas conhecido também por ser uma espécie de assim um prenunciador do humanismo. Um homem que na sua obra ele já deixa um pouco, já começa a deixar de lado um metafísico muito forte na Idade Média. Tá? E o Camões, como seu leitor, acaba sendo muito influenciado, né? Aprende, digamos assim, a escrever também, né, com ele esse formato tão interessante que é fixo, né, enfim, e às vezes recebe algumas críticas por ser um pouco fixo, tal, talvez para algumas pessoas acho que limita, né, a criação poética, tal, mas que de uma beleza, né, requer um rigor, mas que no fim o desfecho de um bom soneto é de uma beleza incrível. Um pouco mais também
adiante, né, já, lógico, em Portugal, cerca de 40 anos mais velho que o Camões, então aparece nessa cena do classicismo um pouco antes, é justamente o Sá de Miranda. Tá? O Sá de Miranda é português, ele, como eu já falei, né, cerca de 40 e poucos anos, um pouco mais velho que o Camões. E o Sá de Miranda, ele passa um período na Itália. Lógico, não é a Itália do Petrarca, não é a Itália lá do Boccaccio e tal, né, que ficou no século XIV. Mas é uma Itália que vem nessa esteira histórica de sonetistas, né, de grandes intelectuais, dessa sensibilidade e, sobretudo, nessa tida medida nova, né, que é justamente uma delas, um dos formatos, o soneto. E o Sá de Miranda, em Portugal, um pouco antes do Camões, né, décadas antes do Camões aparecer na cena do Renascimento, do classicismo, nós temos o Sá de Miranda divulgando muito. É um poeta também, né? Então ele passa um tempo lá na Itália e quando retorna à sua terra natal, Portugal, ele divulga também muito o soneto. Então, essas duas influências, o Petrarca, enquanto, né, autor que o Camões bebeu lendo, né, lendo suas produções, mais um autor do século XIV, lá na Idade Média. O soneto também é uma produção da Idade Média, né? Ele tem a sua criação entre o século XII, século XIII, até antes do Petrarca mesmo. Então, assim, essa estética do paradoxo, que a gente, né, vê muito em vários sonetos do Camões, elas já estavam presentes lá no século XIV. Entende? Então, assim, é por isso que a gente não pode fechar, né? Fechar a cabecinha e achar que alguma coisa em literatura ela tem uma data específica. Não é bem assim. Por quê? Porque os escritores, uns estão influenciando os outros e muitas vezes essa influência, como leitor, né, pode ser de algo de 3, 4, 5, 10 séculos atrás. Não é nada muito fechado, nem um pouco. Quer acrescentar alguma coisa sobre esse tópico? Eu sei uma coisa de Camões que ele trata como temática, ele tem temáticas principais dos sonetos, mas podemos dizer que o que está presente em todo soneto é a temática do amor, né? E a temática de amor platônico de Camões, ela teve influência petrarquista também. Sim, sem dúvida. O Petrarca, ele é tido por, né, grandes, enfim, né, especialistas em literatura, né, como o primeiro homem moderno, entende? Então ele de alguma forma, ele apesar de estar na Idade Média, né, em pleno século XIV, mas ele assim não combina muito com algumas produções, inclusive de grandes poetas, porque por exemplo, se a gente pegar um contemporâneo dele, né, que foi o Dante Alighieri, né, muito conhecido pela Divina Comédia, a Divina Comédia tem uma metafísica muito intensa, né? Ou seja, tem a presença da cultura greco também, né, da cultura clássica, mas o que trata sobretudo ali é o metafísico, entende? Então, o Petrarca, ele já, né, a produção do Petrarca, ela já vai numa direção menos religiosa, menos metafísica, né, e mais humanista, ou seja, as reflexões centradas no homem, entende? E aí a gente percebe, ué, mas não é estranho? Esse cara não está parecendo um renascentista? Pois é, né? Ou seja, ele não é renascentista, ele é um homem medieval, está lá no medievo. No entanto, a gente já percebe características bem marcantes de um homem que está talvez à frente do seu tempo, né? Não no sentido de ser melhor o que vai acontecer no humanismo, o renascimento, não é isso, mas no sentido de que o que ele já apontava no século XIV veio a se consolidar no século XV, XVI, né? Sobretudo. Muito bem. Esse papo é bem interessante, que a gente vai lembrando de coisas, né? Ficando empolgado. Mas vamos lá. Próximo tópico é o seguinte. Como nós falamos há pouco, né? O nosso foco, apesar de precisarmos bater um papo sobre contexto histórico, influências e tal do autor, mas é centrar a atenção nos sonetos, que são os sonetos cobrados pela Unicamp, né? Quando a gente fala Unicamp, lógico, tem esse direcionamento porque ela deixa explícito lá, né, na sua lista de
livros, né, a serem lidos. No entanto, a leitura e a interpretação é útil em qualquer contexto, né, em qualquer situação, seja Unicamp, seja Unip, Univap, enfim, USP ou mesmo em qualquer um concurso público. Então, ler, interpretar. Aqui a gente percebe algo muito rico, Marcele, que é a questão assim, que há cerca de 15, né, 15 anos para cá, as provas, sobretudo vestibulares, elas têm uma tendência muito forte de ser interdisciplinar. Ou seja, né, numa questão, às vezes, de história, você sentir a necessidade de também conhecer alguma coisa de outra área, numa questão, né, de talvez biologia ou geografia, enfim, áreas que seja possível linkar, né, montar uma questão que converse com mais de uma área do conhecimento. Então, quando a gente não só lê o soneto e tenta interpretá-lo, né, identificar as suas figuras de linguagens e tal, que também é algo muito rico, vamos fazer daqui a pouco. Mas também se preocupar com o contexto histórico, né? Se preocupar com as influências, com essa linha do tempo, né? Entender que o Camões ele está no século XVI, mas a influência dele começa no período clássico, cerca de 400 anos antes de Cristo, né? Na cultura greco, depois romana. Os romanos copiam, né? Bebem muito da cultura grega, que nos legou tanta coisa, né? No direito, no teatro, nas artes, de modo geral, né? Na filosofia. Enfim, então depois nós temos a Alta Idade Média, a Baixa Idade Média, e aí sim o humanismo, o Renascimento, e o Camões está inserido dentro do Renascimento, nesse braço chamado classicismo. Então, essa construção da linha do tempo é fundamental para um estudante, entende? Porque ele lê a questão, ele bate o olho em uma data, ele se toca, né? Olha, século XV, o que estava acontecendo no século XV? E aí, de repente, ele lembra de um autor, ele lembra de alguma coisa que está acontecendo do ponto de vista histórico, e isso clareia, facilita interpretar o texto, né? Porque as questões sempre de alguma forma isso foi importante, mas tem sido objeto assim, né, de mais ênfase, interligar as áreas. Muito bem. E aqui temos essa lista, né? Essa lista que está disponível no site do domínio público, que é um site do governo, ninguém precisa comprar, né? Ou seja, basta acessar, imprimir se quiser, enfim, e poder apreciar. E nós vamos conhecer a lista inteira, né? Vamos discutir quatro da lista inteira, vamos fazer a leitura e interpretação deles, mas a lista é mais extensa, né? Está aqui disposta. É curioso que os sonetos de Camões eles não têm título, né? Então a lista coloca como título o primeiro verso, não é isso? É, é verdade, eu percebi isso também. Então assim, como o Camões não colocava título em seus sonetos, e já que não tem título, né? A comissão aqui, a Conveste, acaba pegando o primeiro verso, servindo como título. Muito bem, então nesse momento acho que podemos partir finalmente para os nossos sonetos. Pode compartilhar conosco. Vou pegar. Tá aparecendo certinho? Está carregando. Agora apareceu. Apareceu? Sim. Então, vou apresentar 4 sonetos. É, alguns mais famosos, outros interessantes. Né? Vou mudar aqui, peraí. Aqui. Camões, como qualquer autor, ele tem características próprias dos sonetos, muitas ligadas ao contexto da época, mas sempre tem alguma mudança para que seja a única dele, né? Sem dúvida. As características dele são o antropocentrismo, que é o homem no centro, como a gente já falou, o rigor formal, que são versos regulares, né? O uso de rimas, de metrificação nos seus sonetos.
A medida nova, que é os decassílabos, que são 10 sílabas poéticas, que ele, eu posso dizer que pode ser a principal que ele usa nos sonetos. Aí tem a medida velha, que é o uso de redondilhas, que é 5 ou 7 sílabas poéticas, que é do período medieval. A idealização da mulher e do amor, a mulher sendo perfeita física e moralmente, e o amor sendo algo espiritualizado. O uso de figuras de linguagem, que é a antítese e o paradoxo, e o sofrimento amoroso, que é uma das três temáticas que ele aborda. Ele aborda o sofrimento amoroso, o desconcerto do mundo, que ele fala que é difícil acreditar pela falta de lógica dos acontecimentos, e a inconstância das coisas. Ele diz das mudanças, né? A efemeridade das mudanças. Ele fala que tudo muda, o homem e a natureza estão sujeitos à mudança. sem dúvida, perfeito. Ou seja, são características que aparecem, né, de uma forma constante em seus sonetos. E aí o primeiro Sim. é Eu, é o soneto 003, postado em 1595. Busque amor, novas artes, novo engenho. Busco amor, novas artes, novo engenho, para matar-me e novas esquivanças, que não pode tirar minhas esperanças, que mal me tirará o que não tenho. Nesse, nesse parágrafo, o eu lírico ele se mostra sem esperança de amar, ele se mostra, de certa forma, deprimido, e ele fala também que, por exemplo, se o amor matasse, ele estaria imune porque nem esperança ele tem. Aí o segundo parágrafo. Olhai de que esperanças me mantenho, vede que perigosas seguranças, que não temo contrastes nem mudanças, andando em bravo mar, perdido lenho. Nesse ele já aparece como uma nova esperança, né? E ela é perigosa porque uma vez que ele falou que o amor ele pode matar, a esperança estaria meio que se fortalecendo diante da morte, entendeu? Então, ele traz o amor nesse soneto como algo perigoso. sem dúvida. Aí os tercetos. Mas conquanto não pode haver desgosto, onde esperança falta, lá me esconde amor um mal que mata e não se vê. Que dias há que n'alma me tem posto um não sei que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei porquê. Ele, nos tercetos, ele começa um esclarecimento. Ele fala que ninguém pode sofrer a falta de esperança porque o amor que enfraquece o homem. Ele traz o amor como sendo algo letal. Sem dúvida. No começo, né, desse poema, nós temos a presença a grafia, né, a escrita da palavra amor com letra maiúscula, né? E aqui a gente leva a entender que ele está tratando do amor enquanto sentimento, né? Então, amor com letra maiúscula, o sentimento amor, né? E o eu lírico é um eu lírico que dá a entender nessa primeira estrofe, né, esse conjunto a princípio de quatro versos. Então são dois, o soneto, né, o soneto é, que tem como base o modelo, a estética do Petrarca lá da Itália. É um soneto, né, como de de dois quartetos, né, ou seja, conjunto de quatro versos e dois tercetos. E é bom também a gente colocar aqui que assim nem sempre os sonetos seguem essa medida, né? Essa é a medida, sobretudo, que teve com início e base lá na Itália, que o Petrarca divulgou, mas, por exemplo, o Shakespeare, né, na Inglaterra, ele já usa, ao invés de, muitas das vezes, é, o conjunto aqui de três, né, três versos para terminar o soneto, ele usa um dístico, né, que é um conjunto de dois versos. Então, o Camões trabalha com o verso decassílabo, mas existem sonetos também, ou seja, né, de 10 sílabas poéticas, mas também existem sonetos
de 8, 9, né? O Alexandrino com 12, né? 12 sílabas poéticas, enfim. Mas no início do poema a gente percebe um eu lírico que ele está um tanto angustiado, né? Assim, que não tem esperanças, dá a entender isso, né? Que assim, ele busque amor, novas artes, novo engenho, ou seja, novas maneiras, né? Para matar-me, e novas esquivanças, né? Novas formas de se esquivar. Ou seja, que não pode tirar-me, né? Que não pode tirar-me a esperança, que mal tirará o que eu não tenho. Então, assim, ele está dizendo, em outras palavras, que ele não tem esperança. Então, um certo pessimismo no ar, já no começo do poema. Não é isso mesmo? É. É, dá para perceber, conforme você vai ler nos sonetos dele, que o amor é muito tratado, né? Mas o pessimismo, falando, tratando o amor como algo ruim, algo negativo, é muito encontrado nos sonetos. Ou seja, ele não é um homem romântico, né? O romântico ele está lá por vir, né? Passagem do século XVIII para o XIX e tal. Então essa ideia platônica que o Camões traz é um platônico filosófico, né? Um platônico pé no chão, não é um platônico idealista, né? Muito bem. O segundo verso a gente percebe aqui, sobretudo nas últimas desculpa, na segunda estrofe, né, sobretudo no segundo, nos dois últimos versos, ó, que não temo contrastes nem mudanças, andando em bravo mar perdido lenho. Então, lenho que lembra lenha, madeira, né? E nesse contexto, no sentido figurado, ele está querendo falar aqui provavelmente embarcação, né? Ou seja, ele está perdido, né? Ou seja, num mar revolto, num mar bravo, é um eu lírico que ele está sem esperanças, né? E talvez desiludido. Então, o amor que no passado provavelmente pode ter feito ele o feito sofrer, né? E ele foi aprendendo com o tempo, com as decepções e chegou a um ponto que meio que congelou a alma, né? Está um pouco desgostoso. Bom, e no fim, né, tem algo importante também, que é a gente percebe uma certa incapacidade de compreender o amor. Então o eu lírico conversa com o amor, meio que afronta, né? Olha, pode inventar outras maneiras aí, né? Outras artes, outros engenhos para matar-me, né? Mas assim, ou tirar-me a esperança, mas olha, eu não tenho mais esperança, né? Eu já estou em outro nível, você já conseguiu talvez me decepcionar ao ponto de, enfim, né, eu não acreditar mais em ti. Mas no fim, de uma forma muito bonita, né, ele coloca nos últimos versos, que dias há que na alma, né, me tem posto um não sei quê, que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei porquê. Então assim, ele confessa que dói, né? Ele está dizendo que não sente, que não tem mais esperanças e tal, mas é ser humano, né? É um homem. Então, assim, ele confessa que ele não entende a complexidade tão grande que é esse amor, né? Esse sentimento. Não é isso? Bom, outra coisa É, importante antes da gente passar para o segundo é a gente observar, né, não só a composição, né, em dois do soneto do Camuniano, que vem lá do Petrarca, não só de dois quartetos e dois tercetos, né, ou seja, né, duas estrofes com 4 versos, duas estrofes com 3 versos, mas também a forma das rimas, né? A forma das rimas também é algo que pode de repente cair numa questão de um vestibular, enfim, alguma coisa do tipo. Que nesse caso aqui a gente observa o primeiro verso rimando com o quarto, tanto, né, no primeiro quarteto quanto no segundo. Então você tem engenho que rima com tenho, e depois você tem também o segundo verso rimando com o terceiro. Então, esquivanças, esperanças. E aí você tem uma fórmula, né, chamada de a primeira
rima, né, que aparece, né, ou seja, engenho, essa desinência, enio, né, essa conclusão da palavra, é tida como A, fosse uma sigla, né? A, esperanças, B, tenho, A, porque rima com, né, engenho, tenho, A de novo. Na segunda estrofe, mantenho, continua sendo A, seguranças, B de novo, porque rima com esquivanças, com esperanças. Mudanças, B. Lenho, volta de novo a ser A. No, é, na terceira estrofe, né, nós temos já uma rima nova, que aí vai ser tida como C, desgosto, osto, né? C, esconde, D. Então, tudo que for aparecendo de novo, a gente agrega uma outra sigla. E depois V, né? Se V, que aparece o E. Então, C, desgosto, D, em esconde, e V, a gente coloca a letra E. E na última estrofe, a gente tem apenas uma repetição, né? Posto, repete, letra C, porque rima com desgosto. Onde, letra D, porque rima com esconde. E porque, letra E, porque rima com V. Então, a gente observar a posição também das rimas é algo importante, é algo que a gente encontra nos livros didáticos, né, em várias outras situações, mas é importante que a gente observe isso também. Vamos passar para o próximo? Vamos. Amor é um fogo que arde sem se ver. Soneto 005. Eu acho que esse soneto ele pode ser posto como o mais famoso, porque todas as conversas que eu tive sobre Camões, esse era o mais conhecido, era o que eles com certeza conheciam, entendeu? Sem dúvida. Ele foi postado em 1598 e fizeram até uma versão em música dele, né? Tem um, Amor é um fogo. desculpa, tem um Pode, trechinho pode falar. um trechinho da música do Legião Urbana, né, que traz um trecho aqui do soneto Camões, é verdade. Mas pode continuar, desculpa. Amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha e se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode ser o favor, nos corações humanos a amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor. Esse soneto, ele é totalmente contraditório. Ele traz o uso da antítese, né, e do paradoxo. Que o autor ele faz uso do paradoxo para fazer uma dissertação falando que o amor é contraditório, uma vez que traz e faz a gente sentir, né? Faz a gente ter sentimentos opostos. O autor ele traz uma aproximação de coisas que parecem distantes para mostrar simplesmente o quão complexo o amor pode ser. Exatamente. E é uma complexidade que, no fundo, acaba refletindo a complexidade que é o homem do Renascimento. Então é sempre importante a gente fazer essa retomada com a história, né? Porque o homem do Renascimento é um homem que ele não está totalmente desvinculado da Baixa Idade Média, né, do medievo, da questão teocêntrica, do poder tão grande que foi a Igreja Católica, né, e todo ali seus ensinamentos. É, é um homem, sim, né, em grande medida, sobretudo os artistas, porque estão sempre mais atualizados e tal. É um homem, normalmente, que tem um olhar que começa a despertar para a ciência, para o antropocentrismo, né, para o homem, né, o homem no centro. No entanto, em humanidade, né, ou seja,
com alma, com pessoas que sentem, que são influenciadas, que já leram autores de outras épocas e tal. É lógico que existe um conflito, né? Existe sempre uma necessidade, talvez, de retomar algumas coisas que se tinha no passado e que essa idade moderna, né, muitas vezes deixa de lado. Então, esses paradoxos, né, ou seja, essa falta de nexo, né, de lógica, essa contradição entre as coisas, a antítese, né, uma oposição entre pensamentos, às vezes, normalmente em uma mesma linha, em uma mesma o mesmo verso. Então, essa falta de lógica e essa oposição de ideias, paradoxo e antítese, reflete de alguma forma o paradoxo que é também a cabeça do homem. Entende? Porque não é porque estamos no século XVI que todo, né, o medievo, ou seja, praticamente 1000 anos, o negócio começa lá no século V, né, e se estende até o XV, quer dizer, é muito tempo para dizer que esse homem do século XVI, ele esqueceu tudo, ele não tem influência nenhuma, entende? Então a ciência está aí chegando, o antropocentrismo está em pauta, no entanto, o teocentrismo e muita coisa do medievo também faz parte. E faz parte na arquitetura, né? Se a gente pegar a arte gótica, é uma arte belíssima da Idade Média, está presente nas universidades, ou seja, você tem nas universidades, na Idade Média, o surgimento das primeiras universidades na Europa. Né? Está presente na literatura, como falamos há pouco do Petrarca, né? Do grande gigante Dante Alighieri. Né? Então, assim, como a gente vai dizer que a Idade Média, né, foi apagada de uma hora para outra? Lógico que não. Né? É isso. Muito bem. Mais alguma coisa? Ah, sim. Tem mais alguma coisa acrescentada a esse poema? Nos tercetos é importante ver o uso da retomada dos valores gregos, porque a característica grega, ela fala que tem uma parte dela que fala que se o homem ama, ele sai do seu ponto racional. É o que a gente pode ver nesse verso, o primeiro verso do terceto. É querer estar preso por vontade. Ou seja, né, não tem nexo, né? Como é que eu quero estar preso, que normalmente é uma coisa É, ruim, e o exatamente. Camões sabia muito bem o que é estar preso, né, no sentido físico até, porque ele foi preso fisicamente, né, em prisões algumas vezes na sua biografia tão rica e cheia de detalhes. Mas aqui é um preso a um sentimento, né? Mas assim, a ideia de prisão nunca normalmente é tida como boa. Mas quando o tema é amor, as coisas são complexas, né? Ou seja, às vezes você sente que Demais. está preso àquela pessoa, né? Aquele sentimento relacionado àquela pessoa. No entanto, você quer. Então é uma prisão, né, que causa prazer, enfim, é complexo, né? Porque o amor realmente. E é um tema, digamos assim, atemporal, né, Marcele? Porque é, um poema como esse é tão belo, né? Como se a gente pegar também um soneto, né, do Vinícius de Moraes, por exemplo, aqui do Brasil, né, que foi um grande sonetista também. Então, assim, independente do que seja uma produção lá do século XVI ou mesmo agora do século XX, no caso do Vinícius, a beleza é a beleza e os temas, entende? Por isso que em arte a gente tem que quebrar esses paradigmas de o que é velho, o que é novo. Imagina, você entra numa igreja que tem características góticas e aqueles vitrais maravilhosos e tal, você vai dizer não é feio porque foi da Idade Média, sabe? Então assim, como assim? Né? Ah, porque na Idade Média algumas pessoas, né, pessoas eram queimadas. Verdade, em praça pública, é horrível, mas teve arte também, né? Teve surgimento de universidades, tivemos um Abelardo, tivemos um Vitor de São Hugo, grandes professores, pedagogos. Então, assim, a gente não pode fechar, né? Tem que abrir a cabeça e perceber que a beleza faz parte da humanidade, independente da época. Né? Outra coisa importantíssima é o uso que o Camões faz aqui do verbo ser, né, que é um verbo que define as coisas. E ele repete, né, é fogo, é ferida, né, é um contentamento, é dor, é um andar, é nunca, é um cuidar, é querer. Então ele repete de uma forma intencional e isso
também tem nome, é uma figura de linguagem pouco falada, enfim, mas é a anáfora. A anáfora é uma figura de linguagem que consiste em uma repetição, né, de palavras ou um grupo de palavras, normalmente no início, né, de um verso tal, para de alguma forma clarear, para de alguma forma é uma repetição pensada. E no caso aqui, é uma repetição no intuito, na intenção de definir, deixar claro. Então ele usa o verbo ser aqui de uma forma magistral e essa repetição é intencional, né? E isso tem um nome chamado, que se chama anáfora, é uma figura de linguagem. Bom, muito bem, vamos agora deixar a grande evidência do amor, né, e vamos falar de outro soneto. Apesar que tem sempre amor em Camões, né? Sim. Esse é o soneto 092, de 1595 também. O nome dele é Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, a saudade. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e enfim converte em choro o doce canto. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de humor espanto, que não se muda já como soía. Camões, ele faz esse soneto que fica totalmente inserido no contexto da época de Renascimento, né? Todo de mudança, avanço científico, grandes navegações, evolução comercial, a mudança do feudalismo para o capitalismo, a retomada de valores greco-romanos. E ele traz, esse poema, ele não tem um tom tão lírico, ele traz mais para um tom filosófico, porque ele usa da filosofia de Heráclito para mostrar essas mudanças. Heráclito tem uma fala que é tudo muda, o universo é múltiplo, dinâmico e constante em sua amada. E Camões ele usa dessa frase para mostrar, né, para interpretar o seu soneto. Esse soneto ele também tem uma característica maneirista por ter uma quebra da felicidade e uma aproximação ao pessimismo contra-reformista, nesses dois últimos versos do último quarteto. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. Sim, sem dúvida. Então, assim, tem aquela questão das rimas, né, que a gente já discutiu, então repete-se, né, essa preocupação com a formalidade, porque o soneto ele é formal, ele segue uma estrutura, né, a quantidade de versos, dois quartetos, dois tercetos, enfim, tudo certinho. E aqui, como você bem colocou, a gente já percebe uma evidência, né, de tema, talvez deixando um pouco de lado a questão do amor e tratando dessa transitoriedade da vida, né, dessa coisa do tempo, essa preocupação do tempo, que a vida é efêmera, né, a vida passa, essa consciência, principalmente de um homem de uma época, Marcele, em que a expectativa de vida, né, não era muito alta, né? Ou seja, uma gripe, né, às vezes matava milhões de pessoas porque não tinha uma vacina. Então, assim, a medicina, diferente da arte, né, de lá para cá, evoluiu demais, entende? Então, assim, é lógico que essa consciência que a vida é transitória, talvez faz justamente nesse momento ali já na reta final do classicismo, fazer com que o homem comece a repensar se a ciência responde tudo, né? Se além do corpo não existe alguma coisa, entende? Então, assim, e aí a gente começa a perceber que estamos diante de pequenas luzes, pontos de luzes, que apontam para algo que vai ser muito enfatizado, né? Que é justamente a tentativa de equilibrar
o teocentrismo com o antropocentrismo, né, o metafísico com a ciência, que é o objeto central do barroco, né, da escola barroca. Uma escola complexa demais, justamente porque o homem, nesse momento, lá no século XVII, ele está altamente em conflito. Talvez, né, a coisa vai crescendo, crescendo, esse conflito vai crescendo, crescendo, e chega no período barroco, ele explode, né? E aí a arte acaba traduzindo de alguma forma. Muito bem. O que mais podemos falar sobre esse soneto, né? Aqui no fim, quando ele fala e afora este mudar-se cada dia, ou seja, afora, né, continuamente, né, essa continuidade da mudança, outra mudança faz de maior, né, de maior espanto, que não se muda já como soía, ou seja, como de costume, esse soía, como no passado, como antes. Então, será que ele está querendo dizer para a gente que as mudanças que se percebiam décadas atrás, quando talvez o Renascimento e o classicismo estava no auge, agora que ele, Camões, né, e o período histórico, nesse maneirismo, já apontando, conversando com o Barroco, será que ele não começa a perceber, né, enquanto autor, que aquelas mudanças e talvez as esperanças, porque imagina, né, a efervescência que foi em um país como Portugal, né, que foi assim o grande, né, uma grande nação, a importância que teve as navegações, né, portuguesas influenciando outras nações, as naus portuguesas. A gente sabe que Portugal viveu um período extremamente profícuo, né, rico, no período das grandes navegações. E ali nesse momento, a descoberta de novas terras, né, possibilidade de contato com outros continentes e tal, isso talvez fez com que o homem europeu, português principalmente, sonhasse demais, né? E aí quando ele coloca aqui outra mudança faz de maior espanto, né? Que não se muda desculpa, que não se muda já como soía, que já não se muda como antes, aquela transformação, né? Aquela efervescência muito grande, talvez no começo lá do Renascimento, do classicismo, nesse momento que ele está escrevendo, já no fim, a gente, né, percebe que ele já, olha, talvez as esperanças, né, diferente em tudo da esperança, do mal ficam as mágoas na lembrança e do bem, se algum houve. Então talvez aquele é um poema que ele está repensando esse contexto histórico, né, justamente porque a vida é transitória e aquilo que se imaginava que fosse transformar para o bem, provavelmente não trouxe tantos pontos positivos assim como pudesse imaginar. Mas aí, enfim, são interpretações, né? São coisas que a gente começa a linkar entre o poema, a experiência do homem, né? Ele vivendo ali já na reta final do classicismo, e também o contexto histórico anterior. Muito bem. Podemos passar para o próximo? Podemos. O tempo acaba o ano, o mês e a hora. É o soneto 133 de Luís de Camões, de 1668. O tempo acaba o ano, o mês e a hora. A força, a arte, a manhã, a fortaleza. O tempo acaba a fama e a riqueza. O tempo, o mesmo tempo de se chora. Tempo busca e acaba onde mora. Qualquer ingratidão, qualquer dureza. Mas nem o pode acabar minha tristeza, enquanto não quiserdes, Vossa Senhora. O tempo claro o dia torna escuro, e o mais ledo prazer em choro triste. O tempo a tempestade em bonança. Mas de abrandar o tempo estou seguro. O peito de diamante onde consiste a pena e o prazer dessa esperança. Camões ele traz novamente o tom filosófico para o seu poema e fala da efemeridade, né, proporcionada pelo tempo, que as coisas passam muito rápido, e ele traz também a fala de que o tempo ele age como fator de isonomia, ou seja, ele não distingue as diversas classes, que é um problema que estava cada vez aumentando desde o Renascimento.
Sim, sem dúvida. Então, assim, na verdade aqui a gente percebe, né, um certo drama do homem do Renascimento, né? Ou seja, é, essas, essas antíteses, né, que a gente observa aqui, né? O tempo, o claro dia torna escuro, ou seja, né, o claro dia, algo mais alegre e tal, né? A escuridão, trevas, enfim. E o mais ledo prazer, ou seja, o mais alegre prazer em choro triste. O tempo, a tempestade em grã bonança. Então a tempestade é algo confuso, né, que causa caos, e a bonança, né, a riqueza. Então a gente tem aqui mais uma vez um, um terceto, né, muito rico em antíteses. E a presença do desconcerto do mundo, né? De uma certa descrença, de um pessimismo, entende? Pessimismo talvez justamente por esse contexto histórico que a partir lá das grandes navegações, né? E de toda a efervescência científica, talvez esperasse mais, esperasse que tudo isso fosse trazer mais felicidades. E talvez nesse contexto aqui ele percebe, né, que não é bem assim, né? Ou seja, o tempo é importante aqui também que tem ele insiste na ideia de tempo, que também é uma forma de retomar, né, a mitologia grega de uma forma indireta, né? Porque é o Cronos, né? É o Cronos lá da cronologia, né? O deus grego que de alguma forma representa algo que consome, porque tudo o tempo leva, né? Tudo o tempo come, tudo o tempo mata, tudo o tempo transforma. Né? Então, assim, tem uma presença forte. Exatamente. Esse eu lírico que, no fim, né, ele apresenta uma consciência forte, né? Uma fortaleza enquanto homem. No entanto, é triste também, porque ele termina o poema, né? O soneto. Mas de abrandar o tempo estou seguro, né? O peito de diamante, ou seja, algo firme, né, duro, onde consiste a pena e o prazer desta esperança. Então, assim, tem aí um toque de esperança no fim, né? Tem um toque de mostrar que o eu lírico ele é forte, ele é resistente, mas ao mesmo tempo consciente, né? Que é justamente esse equilíbrio, né? Que a volta ao período clássico de alguma forma procura, né? Equilibrar a arte, equilibrar o olhar. Então, assim, quando a gente de uma forma às vezes muito popular, né, tem contato com o amor que é fogo, o amor é fogo que arde sem se ver, ferida que dói não se sente, e tal, aquele poema tão bonito, né, tão bem feito, tal, e que de alguma forma é, dá a entender que é escrito talvez por um homem apenas apaixonado, né, por um poeta apenas, e no fundo, não é bem assim, né? A ideia de amor, a consciência que o Camões tem acerca do amor, assim como acerca do tempo, assim como acerca, né, sobre as transformações de sua época, é uma consciência filosófica, inclusive, né? Uma consciência muito profunda. Não é assim um apaixonado que acha que as coisas é, são talvez batendo asas, né? A gente pode viver bem. Ao contrário, né? Ele afirma, né, que não entende esse sentimento, que é um sentimento conflitante. Por outro lado, ele se demonstra até resistente, né? Ou seja, porque talvez as lições que o amor foi, de alguma forma, lidando, né, durante a vida, fez com que ele se transformasse em alguém mais resistente, mais cascudo, né? Mais reflexivo que emocional. E essa dualidade é justamente a dualidade do classicismo, né? Essa busca pelo equilíbrio. Muito bem, chegamos ao fim. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, acho que por mim é isso. Acho que tudo foi dito, né? Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo. Fica o convite para o nosso próximo vídeo. Será sobre Machado de Assis, Quincas Borba, com a nossa querida Raíssa. E, Marcelo, foi um grande, grande prazer ter você aqui com a gente. E é isso, né? Provavelmente foi o nosso último trabalho juntos, né, professor-aluno. Já está na reta final do terceiro ano, mas fica o prazer e ficará uma saudade de uma grande aluna. Sim.
Bom, então é isso. Muito obrigado, Marcele. Até o nosso próximo encontro e um grande beijo a todos que estão nos assistindo. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado a você. Tchau, tchau. Bom, encerramos, Marcele.